Você já percebeu que o Mundial de Clubes, aquele torneio que deveria coroar o melhor time do planeta, virou praticamente um compromisso burocrático para os europeus? Enquanto os times da América do Sul, da Ásia e da África lutam até a morte, os campeões da Europa tratam o torneio como um amistoso de verão, Schallen Times Mistos, evitam comemorações exageradas e às vezes nem viajam com todos os titulares. E o pior, a mídia europeia reforça esse comportamento. Chamam o Mundial de torneio sem importância. Dizem que só a Champions League importa e, pasme, sugerem que clubes de fora da Europa nem deveriam participar. Mas por que isso acontece? Por que os europeus desrespeitam tanto o Mundial? Por que eles parecem fazer questão de fechar o futebol mundial só para eles? A resposta é muito mais profunda do que parece. Ela envolve dinheiro, poder, preconceito esportivo e um esforço velado de manter o futebol global sob o domínio europeu. E é exatamente isso que a gente vai te mostrar agora. Daqui a pouco começa Flamengo e Chelsea lá nos Estados Unidos, mas eu vim aqui para perto de Stamford Bridge para descobrir se os ingleses vão se reunir para ver essa partida, se os brasileiros aqui em Londres estarão vendo nos pubs também. Vamos dar uma olhada então perto do estádio, ver se a gente encontra alguma mobilização por aqui. You watching the game tonight? Possibly. I've got a look. Possibly. Flamenguista! E aí, tudo bem? Tá bom demais. Pra parar de trabalhar especialmente para ver o jogo então. Exatamente, só o Flamengo mesmo vai fazer eu parar de trabalhar para assistir, viu? Em frente ao outro lado do estádio tem esse pub aqui, The Butcher's Hook, tradicional da torcida do Chelsea. Vamos ver se está passando aqui, se está animado, como é que vai ser o clima por aqui. Aqui eles vão passar o jogo, mas como dá para ver não tem praticamente ninguém, alguns turistas apenas. Não encontrei nenhum torcedor do Chelsea no pub, então eu vou procurar algum outro por aqui. Ainda perto do estádio, esse pub cheio de bandeiras do Chelsea promete. Vamos ver como é que tá lá dentro, hein? Does it feel like an important competition? To be honest, no. No. It just feels like a pre-season friendly with a bit of money on the line. This is Friday night. Chelsea's playing tonight. No, that's it. É isso, ele tá falando que é sexta-feira à noite, daqui a pouco vai começar o jogo do Chelsea e o pub praticamente vazio. Pouquíssimos torcedores do Chelsea nos pubs em volta do estádio, então eu vou mudar de destino. Eu ouvi falar que tem a torcida flamenguista, consulado Fla England, que não está muito longe daqui, se reunindo em um pub em Hammersmith. Então vamos lá para comparar, ver como é que é a situação por lá. Achei o pub onde está a torcida flamenguista, vamos ver então, já dá para ouvir o barulho aqui, dá para ver que é outra história. Brasileira é diferente. Temos aqui em torno de 300 pessoas. O que os ingleses acham quando vê essa bagunça que vocês arrumam, assim, os donos do pub e tal? Eles gostam e ao mesmo tempo acham a gente muito barulhento. Cara, é isso. Assim, eu não preciso falar muita coisa, né? Essa é a diferença do que significa esse Mundial e de como são as torcidas. Aqui, o consulado Fla England e um pub em Londres, comparada com a torcida do Chelsea, que é aqui de Londres, essa região, com os pubs vazios, ninguém assistindo. Parabéns, Flamengo. Aqui é o Flamengo! São os extremos, sabe? Porque tudo isso que você falou é verdade. Vamos lá. Os europeus ligam menos para a competição? Sim, isso é um fato. Ah, tá passando pano. Quem fala isso não raciocina. É um fato, cacete. Porra, quer que eu minta? É um fato. O João Castelo Branco, nosso companheiro da ESPN, foi nos pubs que lotam de torcedores do Chelsea na hora do jogo com o Flamengo, não tinha ninguém.
e foi num pub de rubro-negros de Londres, estava lotado. Eles não dão a mesma importância, isso é um fato, a gente não vai mentir. Não vai mentir, isso não é desvalorizar, é um fato. Agora, se eles não dão importância, é problema deles, você vai lá e ganha dos caras. E aí faz o quê? Faz com que eles comecem a mudar o olhar. E essa situação em que eles não respeitam tanto, não temem, a melhor palavra é temer, os times sul-americanos, foi construída pelos times sul-americanos que fracassam retumbantemente ano após ano. Inclusive, não conseguem, em alguns momentos, chegar nem à decisão daquele Mundial do final de ano contra o europeu. Ah, mas não falavam nada quando o time brasileiro chegava cansado. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu cansei de debater em programas de esporte sobre esse assunto, de fazer conta. O tal time campeão sul-americano fez tantos jogos, o europeu fez tantos jogos. Acompanhei a final de 19. Vi o João Castelo Branco, com quem eu trabalhava na época, perguntar. Estava do lado, para o Jürgen Klopp. Você sabe quantos jogos o Flamengo fez? O Klopp, não. Logo depois do jogo do Liverpool contra o Monterrey, que classificou para a final com o Flamengo, tinha vencido ao Hilal. Ele falou, não sei. Aí o João falou, 74, algo assim. Ele tomou um susto. Nossa, isso tudo? 74 jogos? Ele ficou até assustado, ele não sabia. Se falava sobre isso, sempre se falou sobre isso. Não é verdade que não se falava. E claro que sempre foi colocado nas análises sensatas, sim. Nas análises idiotas, translocadas, evidente que não. Mas quem pensa em futebol de forma razoável sempre falou isso. Olha, gente, na verdade, o time chega... Claro, o Botafogo não chegou cansado contra o Pachuca. Claro que chegou. O Palmeiras na pandemia, claro que chegou. E perderam. Mas também, Botafogo, Palmeiras, com times mais fortes que seus adversários, perderam. É feio. Como é feio, de repente, você vê o PSG perder o Botafogo. O elenco que tem o PSG, para eles é feio. O Chelsea ser dominado pelo Flamengo, foi subjugado pelo Flamengo. É feio para eles. Isso começa a mudar o olhar do europeu com relação a esses confrontos. Quem tem a obrigação de mudar isso são os times sul-americanos, enfrentando, vencendo, jogando bem. Então, quando a gente coloca tudo no contexto, isso não é desvalorizar nada, ninguém está desvalorizando nada, isso não é desmerecer os times sul-americanos, coisíssima nenhuma, isso é apenas tratar as coisas como elas são de maneira realista e honesta, antes de qualquer coisa. Tudo isso é verdade. Que eles chegam mais cansados, é verdade. Que eles não dão a mesma importância, também é verdade. Que os times brasileiros estão mais inteiros nesse momento, fisicamente, também é verdade. É óbvio. Agora, vai lá, ganha dos caras e muda essa história. E comemora, e festeja. O Mundial de Clubes deveria ser o ponto máximo do futebol mundial, mas virou um reflexo claro de como o esporte, que nasceu como paixão global, está sendo moldado por interesses regionais e dominado por quem tem mais dinheiro, mais poder e menos vontade de dividir o protagonismo, enquanto clubes sul-americanos, asiáticos e africanos enxergam o Mundial como uma chance de fazer história. Os europeus encaram como um evento menor. Por quê? Porque eles não querem perder o controle. Porque para eles, ser o melhor do mundo só importa se o vencedor for da Europa. A real é que o futebol está cada vez mais elitizado. E o Mundial, que poderia unir o planeta em campo, está sendo esvaziado aos poucos, não por falta de talento fora da Europa, mas por falta de interesse em permitir que outros brilhem. Se o Mundial de Clubes continuar sendo tratado como um torneio irrelevante pelos donos da bola, a pergunta que fica é: vale a pena continuar jogando esse jogo? Ou chegou a hora de mudar as regras? Se você também acha que o futebol precisa ser mais justo, comenta aí. O mundo não gira só em volta da Europa. E não esquece de se inscrever no canal para receber vídeos assim, direto, sem filtro, com as verdades que ninguém tem coragem de falar.